Olá, nós estamos no lacconcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje, Direito Administrativo, noções introdutórias da administração pública. Exatamente, nesse momento o LAC dá início à aula de Direito Administrativo com noções introdutórias sobre um tema muito importante, muito especial dentro do Direito Administrativo. Administração pública. E a aula de hoje está caprichada. A aula de hoje a gente preparou os seguintes conteúdos para você, meu amigão, minha amigona do LAC, que está aí nos dando a oportunidade de conversar sobre o direito administrativo. Olha só, noções introdutórias, que é toda a aula, na verdade, são noções introdutórias. Federação e autonomia, a gente vai ver a diferença de uma coisa e de outra no que diz respeito à administração pública, o que é de importante, o que tem de importante nesse lance federação e autonomia. Poderes e funções do Estado, função administrativa, tem situações diferentes aí, a gente precisa observar alguns conceitos bem bacanas. Administração pública direta e indireta, uma divisão básica, introdução de uma outra aula mais detalhada, mais pesada sobre o assunto. Organização administrativa, centralização e descentralização, algo extremamente importante para concurso público, você tem que saber a diferença desses dois conceitos. E princípios que regem a administração pública, princípios regedores da administração pública. Beleza? Vamos lá? Quando a gente fala de noções introdutórias da administração pública, a gente vai primeiro conversar sobre um ponto importantíssimo que diz respeito à federação e autonomia. Quando a gente fala em federação e autonomia, é inevitável a gente falar um pouquinho de direito constitucional, lá do artigo 1º da Constituição da República, quando a gente verifica a forma de Estado. Lá no artigo 1º da Constituição da República, eu tenho determinados princípios e conceitos constitucionais aplicados ao Estado brasileiro extremamente importantes. Um deles é o princípio federativo, é o que fala da federação. O Brasil é uma federação. Você lembra das aulas de constitucional? O que é uma federação? Ô, cabeça, não lembro. Maravilha, eu trouxe um conceitinho básico para a nossa aula de Direito Administrativo e a gente vai matar essa charada bem agora. Olha só, federação é a forma de Estado dotada de soberania, diferente de confederação. Olha que bacana. Federação, forma de Estado dotada de soberania e é diferente de confederação. É um conceito literal, mas para a gente entender isso e deixar a coisa mais legal para a nossa aula, vamos pensar o seguinte: forma de Estado, primeiro ponto. Federação é uma forma de Estado em que eu tenho a união de diversas unidades federadas. A união de diversas unidades federadas formando um ente maior. Isso não é aula de biologia, tá, meu amigão? Não é aula de biologia, tá, minha amigona? Não é uma célula isso aqui. Isso aqui é um desenho tosco que o Cabeça está fazendo para você, para identificar que a união desses entes aqui, dessas figuras internas, forma uma figura maior que eu posso chamar de Estado. Essa união a gente chama de federação. O Brasil é uma federação. A forma do Estado brasileiro é uma forma de união. Diversas unidades se uniram para formar aí um Estado maior, que é a República Federativa do Brasil. Dotada de soberania. Esse é um outro ponto interessante. Quem é que possui soberania no Brasil? Quem possui soberania no Brasil é a República Federativa do Brasil. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não é dotado de soberania. O Estado de Mato Grosso, aqui a terra do LAC, não é dotado de soberania. As unidades federadas que compõem a República são dotadas de autonomia. Autonomia. Tá lembrando das aulas de Direito Constitucional? Então, esse é um conceitinho básico que a gente trouxe para você hoje na aula de Administrativo. E se tiver dúvidas, queira mais detalhes, aprofundar um pouco mais no assunto, vai dar uma olhadinha lá na nossa aula de Direito Constitucional, artigo 1º, princípios fundamentais. Ali o Cabeça detalha, desossa, quebra e solta em bugalhos tudo que a gente tem sobre federação, beleza? E uma confederação, só para fazer uma diferenciação aí um pouco mais detalhada, digamos assim. É uma aliança entre vários estados soberanos. Olha só que coisa interessante. Um lance é eu ter... o Cabeça vai abrir um outro arquivo aqui para desenhar, verdade, para desenhar, vamos lá. Um lance é você ter um Estado que é soberano, ok? Um lance é você ter um Estado que é soberano.
eu tenho um Estado. Por exemplo, o Brasil, ele é soberano. O outro lance, no que diz respeito à soberania, vários Estados soberanos. Aqui é uma situação e aqui é outra, tá? Eu posso ter vários estados soberanos ou posso ter apenas um estado soberano. No caso do Brasil, a gente tem aqui, como eu mostrei para você naquele desenho tosco que eu estou repetindo aqui, diversas unidades federadas. Pensa que cada bolinha dessa aqui é uma unidade federada. É o município do Rio de Janeiro, é o estado de Mato Grosso, é a cidade de Cuiabá, é a cidade de Goiânia, é o estado do Tocantins, enfim, são municípios e estados. Isso aqui é o Estado brasileiro. Cada unidade interna dessa é dotada de autonomia, mas só o Brasil, ou melhor, a República Federativa do Brasil, é que é dotada de soberania. Então, tem uma diferença muito grande. E o que seria, então, a confederação? Se fosse uma confederação, vamos apagar aqui essas setinhas, e aí, se fosse uma confederação, vários estados soberanos, eu chamo de confederação. Eu vou usar o mesmo desenho porque ele pode ser aplicado sem problema algum, tá? Esse é o mesmo amontoado de células aqui. Quando eu tenho vários estados soberanos unidos para o mesmo objetivo, eu tenho uma confederação. A grande diferença é que cada unidade interna é dotada de soberania. Diferente de uma federação. Numa federação, as unidades internas são dotadas de autonomia, ao passo que numa confederação, as unidades internas são dotadas de soberania. Numa federação, eu tenho uma só Constituição. Numa confederação, eu tenho diversas Constituições. Beleza? Tranquilos? Sussa? Cadê o nosso vídeo, ou melhor, a nossa tela? Está aqui. Então, essa é uma diferença significativa, um traço distintivo marcante entre federação e confederação. E quando a gente fala em administração pública, a gente tem que falar um pouquinho sobre a federação, porque a administração pública, onde você vai trabalhar como servidor público, não é a federação, não é o Estado brasileiro. Você vai trabalhar numa atividade administrativa pública, que possivelmente será um órgão público, ou uma fundação, que também é um órgão, né? Ou uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, ou diretamente na administração da União, estados, municípios e do DF. Ao passo que a República Federativa do Brasil é o estado maior que engloba tudo isso e é essa república que detém soberania. Essa república é uma república federativa, formada em federação, beleza? Autonomia decorre do princípio federativo, está lá no artigo 1º da Constituição, é o poder de autodeterminação ou auto-organização. Cada uma daquelas unidades internas que a gente viu no outro desenho possui o poder de auto-legislar, de auto-se administrar, de autogoverno, enfim, ela consegue se auto-organizar. Você, meu amigão aí do Rio Grande do Norte, né, onde tem a Arena das Dunas, não é isso? Um estádio muito bacana, né? O seu estado tem a capacidade de produzir legislação própria, cuidar da própria administração, escolher governo. Ele não precisa, por exemplo, da presidência da República administrando a situação de servidores públicos aí no seu estado. Os estaduais não, os servidores estaduais não. Por que isso? Porque o Rio Grande do Norte é uma unidade da federação dotada de autonomia. Um abraço aí pro pessoal do Rio Grande do Norte, terra muito bonita, um dos ares mais limpos do país, né? É o que dizem, que é um dos ares, né? O vento lá é show de bola. Bacana. Bora? Então vamos lá. Poderes e funções. A função administrativa, o que é poder, o que é função. Vamos voltar mais uma vez lá na aula de Constitucional, não é demais. Lá no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, eu tenho lá poderes. Beleza? São poderes da União, harmônicos. O Executivo, o Judiciário
e o legislativo, beleza? 3 poderes. Mas boa parte da doutrina de direito constitucional chama isso aqui de função. E eu acho até correto, né? Porque poder é um só, é o poder do Estado, que é indivisível, que é uno. E esse poder possui funções, a função executiva, a função judiciária e a função legislativa. Função executiva, executar, administrar, a função judiciária, julgar, a função legislativa, produzir normas, produzir leis, né? Então a gente pode falar de funções de Estado. Todo Estado brasileiro possui suas funções executiva, judiciária e legislativa, com exceção do município que não tem judiciário, né? Ou não tem poder judiciário, como você quiser. Na tua prova pode aparecer tanto como poder, como função, tanto na prova de constitucional como na prova de administrativo. Mas o que tem a ver isso com a administração pública? A administração pública, ela está em cada um desses poderes, ou dessas funções. Sabe por quê? Porque paralelo a isso, existe algo que a gente chama de função administrativa. Função administrativa. A capacidade de administrar, de gerir, de executar não é exclusividade do poder executivo ou da função executiva. Pelo contrário, todos são dotados, todos os poderes do Estado brasileiro são dotados da função administrativa, que é a capacidade de gerir, de administrar, de contratar, de licitar, de pagar, de exonerar, de nomear, de dar posse. É a capacidade de gestão que o Estado brasileiro tem, e a gente chama isso de função administrativa. O judiciário, que é um órgão julgador, pode praticar atos típicos do executivo, como contratar a construção do fórum da cidade. O legislativo, que é uma atividade de legislar, possui funções atípicas de executar contratos administrativos de limpeza, por exemplo, né? Então, a gente fala que a função administrativa, essa função de administração pública, ela está presente nos 3 poderes. Isso não é exclusividade do poder executivo, não é exclusividade do poder executivo. Por isso que existe uma outra teoria chamada de função típica e função atípica. Vem lá do direito constitucional também. O direito constitucional e o direito administrativo andam muito próximos um do outro, influenciando um ao outro. Esse assunto a gente abordou com bastante detalhes na aula que fala de princípios fundamentais, artigo 2º da Constituição da República. E aquela aula serve um pouco de base, de apoio para essa aula que a gente está conversando aqui hoje. Beleza? Sussa, meu amigão. Sussa, minha amigona. Então, olha só. Quando a gente fala de administração pública, a gente tem que falar, sim, das funções de Estado, dos poderes de Estado e também da função administrativa, que é a grande tônica da administração pública, é administrar a coisa pública. Quando você faz uma faculdade de direito administrativo, ou quando você estuda para um concurso que cobra administração pública, você conhece. Faculdade de direito administrativo não, né? Uma faculdade de administração, né? Ou quando você estuda para um concurso que vai te cobrar administração pública, você conhece 2 facetas do termo, da palavra administração. Uma coisa é administrar a entidade privada, a pessoa jurídica de direito privado. A outra coisa é cuidar da administração pública. O Brasil hoje necessita de administradores públicos, pessoas que tenham técnica, sejam capacitados e especializados para administrar a coisa pública. É aqui que entra essa parte da matéria. É a introdução de uma matéria, de uma disciplina chamada administração pública, que é da ciência da administração. Não é nem da ciência do direito. A administração pública, a gestão pública, está vinculada à administração de coisa pública e não ao direito administrativo. O direito administrativo, nesse caso, só dá uma base para todo o assunto, tá? Então, olha só. A República Brasileira possui 3 poderes políticos instituídos pela Constituição, que é o que a gente viu, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Todos harmônicos e independentes, como apregou o artigo 2º da Constituição, em todos os níveis, exceto no municipal. Foi o que a gente acabou de conversar. Eu tenho esses 3 poderes, ou essas 3 funções, em todas as esferas da República Federativa do Brasil, exceto, eu tenho que fazer uma ressalva para a esfera municipal, que o município não possui judiciário. A gente viu isso também na aula de constitucional. E quando a gente fala de funções típicas e atípicas, foi aquilo que eu te disse. A função de administração pública não é
exclusividade do Poder Executivo. Administrar a coisa pública pode ser feita pelo Judiciário e pode ser feita pelo Legislativo. E aí eu tenho uma função típica, principal do legislador, qual é? Legislar. E uma função atípica, secundária do legislador, qual é? Administrar, por exemplo. Tá? Então, a teoria das funções típicas e atípicas também circunda, fica ao redor da matéria do direito administrativo e é importante para a gente. Agora, a função administrativa é, dentre todas, a mais ampla, uma vez que é através dela que o Estado cuida da gestão de todos os seus interesses e de toda a coletividade. Por isso tem sido visto como residual. Essa função administrativa, ela é uma função atípica para o legislador, para o legislativo e para o judiciário. Ao passo que para o executivo, ela é uma função típica para o executivo, beleza? Sussa, tranquilos? A função administrativa é a ciência da administração voltada para a coisa pública. Beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre administração pública, sobre esse conceito de administração pública que a gente vai conversar aqui nas aulas de direito administrativo. Isso aqui é uma introdução para a gente depois falar um pouco sobre administração direta e falar muito sobre administração indireta. Nós vamos ter uma aula especialíssima só sobre administração indireta, falando de todas as pessoas jurídicas. Mas para chegar lá no filé mignon, a gente tem que roer um pouco desse osso aqui, tá bom? Vamos lá? Olha só, administração pública. A expressão administração pública, como já vimos, admite mais de um sentido. Sim, a gente já viu isso quando começou a conversar sobre direito administrativo aqui no lacconcursos.com.br, e a gente já viu isso também nas aulas de direito constitucional. A administração pública basicamente tem dois conceitos, dois sentidos, duas ideias, digamos assim, sobre esse termo, administração pública. Uma é baseada num conceito objetivo e outra é baseada num conceito subjetivo. Esses dois conceitos servem apenas para fins de estudo. Eu não vou seguir exatamente o que está aqui, eu vou falar com outras palavras até para facilitar a nossa conversa, né? Olha só, objetivo, exprime a ideia de atividade, tarefa, ação, enfim, a própria função administrativa, constituindo-se como o alvo que o governo quer alcançar, ou seja, uma meta, um objetivo, né? Subjetivo, indica um universo de órgãos e pessoas que desempenham a mesma função, beleza? Ô cabeça, não gostei, esse conceito é muito complicado. Sem problema, vamos desenhar, vamos fazer um gráficozinho aqui que já fica legal. E a gente memoriza essa informação e consegue conversar melhor sobre o assunto. Então vamos lá, anota aí no seu cadernão o seguinte, administração pública, ok? Eu tenho dois sentidos. Um deles eu chamo de sentido objetivo, ok? O outro eu chamo de sentido subjetivo. Este aqui, o objetivo, leva em consideração a atividade. Ou seja, o que é feito. Uma ação, por exemplo, né? Um comportamento, o que é feito? É isso que eu levo em conta. No subjetivo, levo em consideração pessoas, que podem ser jurídicas ou físicas. Aqui a pergunta é, quem faz? A pergunta aqui é quem faz, na de cima é o que se faz, o que é feito, né? Tem diferença isso? Muita, mas muita diferença. Quer ver? Meu amigão, você está na faculdade e você está numa faculdade particular. Exatamente, você está numa faculdade particular. Paga lá todo mês uma bolada para poder colar grau, enfim, ter o seu curso superior. A pergunta é, essa escola, essa universidade, essa faculdade que você...
Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube, são mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, espero vocês, venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25, você não vai se arrepender, você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês, tchau!